Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a misericórdia e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Que alegria estarmos juntos neste momento para adorar o Senhor. Esse nosso culto de oração, de estudo da palavra de Deus, momento de louvor e adoração a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que diz: cada um dos seres viventes tinham 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. E de dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: nosso Senhor é nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Todas as coisas foram criadas pela vontade do nosso Deus. Você existe porque você é da vontade do nosso Deus. Essa pandemia está tomando o nosso mundo porque é da vontade do nosso Deus. E talvez você não entenda isso. E você possa estar dizendo: mas Senhor, por quê? Por que essa pandemia? Nós não vamos entender, mas nós sabemos que Deus está sentado no trono e governando todas as coisas. O texto que lemos diz isso: Ele está sentado no trono, e quem está sentado no trono é quem governa. Deus governa a sua vida e a minha vida, amém? Deus governa esse universo, Deus governa essa terra, Deus governa todas as coisas. O que nós precisamos então dizer é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos agora nesse momento. Pai, nós queremos nesse momento adorar o Senhor e engrandecer o Teu santo e glorioso nome. Porque o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. Todas as coisas existem pela Tua vontade, Senhor. E se não for pela Tua vontade, Senhor, nada disso existe. Oh Deus, obrigado por esse momento de nós podermos ter esse canal para poder levar a palavra a todas as pessoas que necessitam, aquelas pessoas que estão precisando, ó Pai. Que esse culto abençoe os lares e entre nesses corações e que transforme vidas, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Esteja conosco e nos enche do Teu Espírito Santo. É em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Amava-me a Ti, Tu és tremendo.
apesar desta glória que tens, não te importas. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tremendo. Deus abençoe todos vocês. Nesse momento da nossa campanha de missões mundiais, nós estamos com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a nossa divisa se encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todo, perto está o Senhor. Como adultos, a gente sempre pensa que a gente tem fé. E que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. O que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã na escola bíblica dominical, onde uma das nossas alunas do PEP participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Você já ouviu muita mensagem sobre isso, não é? Você foi para casa, passou sua semana, trabalhou, tranquilo. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, isso não, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, eu estava na porta para receber o pessoal para o culto e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, tá indo para algum lugar, tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe, que não era crente, chega para mim e fala assim: o que foi que vocês falaram para Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou: mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei: mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse: tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças, que nós temos que falar de Jesus para as crianças e temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode nos dar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz. Inspira em seu amor.
abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, e tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Nesse momento, eu quero fazer um momento de oração, de intercessão. Primeira coisa, interceder pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. E precisamos pedir a Deus perdão. Como diz lá na carta de 1 João, que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E esse texto de Miqueias que lemos é que ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar, para que ele não se lembre mais. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Vamos estar orando também para aquelas pessoas que estão com coronavírus ou Covid-19 e que precisam das nossas orações. Orando, pelo filho do pastor Eliel, que está internado. Eu quero aqui agradecer, porque o filho do pastor Ramon, ele fez uma cirurgia na segunda-feira e já se encontra bem em recuperação. Esteja orando também, pelo filho do pastor Ramon, nosso coordenador de missões aqui no nosso estado. Orando pela família do pastor Valteci, que ainda está enlutada pela perda da sua mãe. E você, eu sei que você que está aí na sua casa tem pedido de oração, tem algo para colocar. Então, nesse momento, vamos apresentar diante de Deus os seus pedidos e oremos nesse momento. Pai, nós estamos diante do Senhor para colocar nossas vidas nas tuas mãos. Reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Não tem como nós chegarmos diante do Senhor, cheio de erros, cheio de falhas, e pedimos que o sangue de Jesus nos purifique e nos lave de toda a maldade.
E nesse momento, ó Pai, nós queremos agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, mesmo quando nós não somos merecedores. Pelo pão que não tem faltado sobre a nossa mesa, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque os casos dos Covid-19 aqui na nossa comunidade, ó Pai, não cresceram e diminuiu, ó Pai. Aquelas famílias que estavam internadas, ou aquelas pessoas que estavam isoladas, hoje já estão liberadas, já estão de alta. E agradecemos ao Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela irmã Netinha que já está em casa, pelo seu esposo. Obrigado, ó Pai, pela recuperação de Uda, de toda a sua família. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tome, ó Pai querido, nas tuas mãos, Senhor, aqueles que ainda estão internados. Tome nas tuas mãos os médicos. Tome nas tuas mãos, ó Pai, os enfermeiros. Tome nas tuas mãos, ó, aqueles que saem para trabalhar todos os dias, que não tenham deixado a economia parar, Senhor. Tome nas tuas mãos. Tenha misericórdia. Tome nas tuas mãos as nossas autoridades. Prefeito, vereadores, governadores, deputados, nosso presidente, que também foi confirmado que está com Covid-19. Abençoe a vida, ó Pai, do nosso presidente. Oramos, ó Deus querido, pelas nossas autoridades, que são pessoas constituídas, eleitas, ó Pai, pelo povo, numa eleição, Senhor. Colocamos, ó Deus querido, a vida deles nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus querido e amado, agradecemos também ao Senhor pela recuperação e pela cirurgia do filho do pastor Ramon. Pai, abençoe a vida dele, que tem apenas 7 meses de idade, para que ele, ó Pai, se recupere. Dê tranquilidade ao teu servo, cuida dele, Senhor. Abençoe a vida do pastor Valteci, da perda da sua mãe. Console o seu coração e de toda a sua família. Abençoe o pastor Eliel com seu filho, ó Pai, que está ali internado. Que o Senhor possa abençoar e cuidar dele, ó Pai. Ó Deus, tome nas tuas mãos a vida dessas pessoas que nos acompanham através desse canal e que tem um pedido de oração, que estão colocando agora diante do Senhor. Coisas, ó Deus, que está dentro dos seus corações, que tem trazido ansiedade, depressão, insegurança, medos. Ó Pai, nós nunca passamos por isso, mas sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Nos ajude, ó Deus querido, nesse momento. Segura, ó Pai, na nossa mão e conduza-nos, Senhor, até o porto seguro. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irei louvar o hino em fervente oração, o hino da harpa cristã 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Meus queridos amigos, nós queremos estudar a palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25 ao 33. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25. Nós estamos numa série de mensagens da palavra de Deus sobre estilo de vida de um servo de Cristo. E nós temos aqui estudado o ensino do apóstolo Paulo de uma teologia prática que define então os novos padrões para os servos do Senhor. Lembrando que nós não somos desse mundo, apesar de estarmos vivendo nesse mundo. Mas o Senhor pede de nós uma pureza e uma unidade. E eu quero lembrar você que nós estamos apenas ensaiando para viver uma vida no céu. Você está aqui apenas ensaiando para viver uma nova vida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Mas para isso precisamos então ter um padrão de vida que o Senhor colocou para você e para mim, e que exige de nós algo novo. E nosso estudo que nós começamos na quarta-feira passada, caso você não assistiu ou não nos acompanhou esse estudo, você tem a oportunidade no nosso canal de assistir essa palavra, esse estudo da palavra de Deus, onde nós começamos então a falar sobre relacionamento abençoador. E o tema da mensagem é constrói relacionamento abençoadores. Esse é o nosso tema da mensagem. Começamos na quarta-feira passada e iremos dar continuidade no dia de hoje. Eu quero muito que você acompanhe isso, que você estude junto conosco. E quando acabarmos de ler a palavra de Deus, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí do seu lado, para que você possa acompanhar, para que você possa aprender, para que você possa então estudar junto conosco, crescer na palavra de Deus. Então nós estamos vendo a questão de santidade, a questão de um relacionamento puro, aonde nós precisamos reconstruir e rever
Nosso padrão não é um padrão desse mundo, não é as coisas que as pessoas desse mundo fazem. Você não tem que seguir o padrão dessa sociedade, o padrão que as pessoas estão colocando lá fora. O que você precisa seguir é a orientação da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então nessa carta, nesse capítulo 5, melhor dizendo, ele vai colocar para nós esse relacionamento. Esse relacionamento, e nós começamos a ver, familiar, dentro da família, que passa primeiro entre a esposa e o marido. Esse relacionamento precisa, então, ter aí algo diferencial. Precisa ser algo novo. E o apóstolo Paulo, ele vai colocar justamente isso. O que é esse algo novo? O que nós precisamos fazer? Então acompanhe conosco esse estudo da palavra de Deus, para que você possa, então, aí aprender. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, que diz: Maridos, cada um de vós ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer outra semelhança, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimento, dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Oremos nesse momento. Pai, quero nesse momento colocar a minha vida agora diante do Senhor, e pedindo que o Senhor agora possa me usar como instrumento vivo, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar no coração de cada um, ó Deus, que está agora nos acompanhando nesse estudo da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crescer. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolvermos espiritualmente. Ajuda-nos a viver essa palavra, ó Pai, a sermos praticantes e não apenas ouvintes. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos e amigos, nós começamos então falando no sermão passado a questão da orientação que o apóstolo Paulo coloca para as mulheres, para as esposas. Porque o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre os deveres do lar, como o casal deve se comportar, como que eles devem viver. O apóstolo, então, ele coloca que a mulher, a esposa, ela deve ser submissa ao marido. Então, nós trabalhamos aqui a ideia da submissão e a sua implicação. Nós vimos aqui o que significa isso. O que seria essa submissão? Muito diferente do que a sociedade e o mundo colocam. Porque, infelizmente, essa palavra, nos dias de hoje, foi distorcida e mal aplicada. Mas o estudo da quarta-feira passada nos trouxe, então, a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela nos liberta. Então, se você não acompanhou, mais uma vez, deixo aqui o meu apelo para que você depois possa assistir, para poder, então, entender todo esse contexto
que nós agora iremos trabalhar sobre a questão do marido. E a primeira coisa que nós precisamos ver aqui, que o marido ele precisa amar a sua esposa, as suas mulheres. É isso que o apóstolo Paulo ele coloca aqui no versículo 25, olha aí. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nesse primeiro momento aqui que o apóstolo Paulo está falando para os maridos, e que esses maridos eles têm uma função, e qual deve então gerir o seu relacionamento para com as suas esposas, para com as suas mulheres. À primeira vista, ou talvez a nossa primeira impressão de quando vamos ler pela primeira vez esse texto, é da gente pensar que o apóstolo Paulo ia dizer, olha, marido, exerça então a sua autoridade. Já que nos versículos anteriores o apóstolo Paulo está falando para as mulheres serem submissas. Mas na verdade o apóstolo Paulo ele não tem essa ideia de submissão como mulheres que estão abaixo do marido. Na verdade o apóstolo Paulo ele coloca as mulheres para poder ser as suas auxiliadoras. Ou em outra expressão, né? Se o marido é o cabeça da família, a esposa é o pescoço. Você nunca viu um corpo sem um pescoço, não é verdade? Todos nós precisamos de um pescoço para poder girar com a cabeça. E assim, então, é a mulher, ela é a auxiliadora. Por isso que o apóstolo Paulo não fala, olha, maridos exerçam autoridade sobre a mulher, já que ela está submissa. Não. Ele diz, olha, ame a mulher. Então, o que o apóstolo Paulo ele está dizendo é, maridos, trate bem a sua mulher. Porque não é a autoridade que vai ser exercida dentro do relacionamento, mas é simplesmente um amor. E ele delega aqui, ou ele compara um amor que para mim é um professor do amor, é um modelo, vamos dizer, é um ponto ao qual nós devemos olhar fixo, ao qual nós devemos seguir, é um exemplo para todos nós, que é esse amor de Jesus. E não existe nenhum outro melhor professor no exemplo de amor do que Jesus. Então, o tipo de marido que precisa então construir um relacionamento de unidade dentro de casa e que passa então a ser uma liderança inteligente para ter uma família estável, ele precisa o quê? Amar as mulheres, amar sua esposa, amar sua mulher. Então o que os maridos precisam é de um amor, e ele se dá para a pessoa amada, para suas mulheres. Por isso que o apóstolo Paulo ele coloca isso. Versículo 25, eu quero aqui destacar, cada um de vós ame a sua mulher. Ele não diz, olha, cada um de vós exerça autoridade sobre a sua mulher, ou cada um de vós esteja com a sua mulher ali sob o seu controle. Mas ele diz, cada um de vós ame a sua mulher. E ele faz então essa comparação de amor, de um amor então referencial, de um amor sacrificial, de um amor que se entrega, que é esse amor de Cristo. E ele vai dizer, assim como Cristo se entregou pela igreja por amor, você também deve fazer. E esse modelo que recebemos é que devemos então amar, e que é possível. E esse amor que Jesus amou a sua igreja, é esse tipo de amor que você também precisa ter. Então, quando eu olho para esse texto, vejo que o que faz então um casamento ser tão especial é que nós podemos aprender o verdadeiro significado do amor. É dentro do casamento que podemos então expressar esse amor. É muito mais do que uma paixão que nos consome e que arde nossos membros e que
temos então esse sentimento, e esse sentimento de paixão que nos consome é o mesmo sentimento que um animal pode ter, seja ele o mais selvagem possível. Por isso que nós não devemos ter esse tipo de sentimento que nos consome, mas sim um sentimento ao qual o Senhor coloca aqui na sua palavra, que é de amor. É esse tipo de sentimento que precisamos ter. E vocês sabem que a palavra amor na Bíblia ou no Novo Testamento, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e existe então 3 palavras para o amor, que é ágape, filéu e eros. Para o português não existe uma tradução dessas palavras, mas nós podemos entender da melhor significado, que seria o ágape, seria esse amor de Deus para conosco. O filéu é esse amor de amigo, de irmão. E o eros é esse amor, né, de sexualização do sexo. Mas qual é então dessas 3 palavras que o apóstolo Paulo está usando então aqui nesse texto? É o amor ágape, que é esse amor que tem como ideia de obrigação, de respeito, de fidelidade, de considerar com favor, de sacrifício, um amor de entrega. É isso que o apóstolo Paulo então está dizendo para o marido, é que o tipo de amor que você precisa ter para com a sua esposa, para o seu casamento, é esse amor de entrega, esse amor de sacrifício, esse amor que você precisa se doar, esse amor que precisa então proteger, esse amor que precisa guardar, esse amor que você precisa cuidar a sua pessoa amada. É claro que nós vivemos um tempo em que as pessoas estão tremendamente carentes, eu diria até frustradas, pois o conceito de amor está sendo abolido dentro da nossa sociedade, onde é amor superficial, instantâneo, que não tem mais paciência para investir, para amar. Nós estamos numa sociedade que eu vou chamar aqui de sociedade miojo. Você conhece, né, o miojo, aquele macarrão instantâneo? Nós estamos vivendo nesse tipo de sociedade agora, uma sociedade miojo, que quer tudo pronto, quer tudo rápido, mas não quer aquele, né, macarrão feito no forno, aquela macarronada feito com amor, com paciência. Nós precisamos viver em uma sociedade com essa macarronada de forno, que leva tempo para poder estar pronto, que precisa ser investido, que precisa ser cuidado. Nós estamos numa sociedade em que o lugar antes era o mais seguro do mundo, que era a família, que era então o seio ali da sua mãe, do ventre das mulheres, aonde estão agora sendo destruídos, não se tem mais amor, aonde nós estamos aí vendo a questão das feministas, dizendo que o corpo é meu, então é decido, então se eu não quero aquela gravidez, é melhor eu abortar, é melhor eu matar, é melhor eu expulsar. Onde nós estamos vivendo numa sociedade onde você não está feliz, então é melhor você ir embora. Se desfaz desse casamento sendo desfeitos. Sabe por quê? Porque não estão querendo mais se entregar, se sacrificar. Não são pessoas que amem. É como aquele ditado: cada um por si e Deus por todos. Temos então que tirar esse ditado do nosso matrimônio,
Porque o que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas que estão com amor que suga, que esgota, que consome, que descarta. Mas queremos reaver o lugar de liderança nesse mundo e na família. Precisamos então conquistá-la através do amor que se dá, de um amor que não tem medo de sofrer, que resgata, de um amor que não se esconde. Uma família precisa ser marcada pelo amor do esposo para com a sua esposa, de um pai para com seu filho, de uma esposa que seja obediente ao seu marido, de filhos que sejam obedientes aos seus pais, de um amor de entrega. Mas qual tem sido o seu amor? Qual foi a última entrega que você fez de si mesma às pessoas que você ama? Nós precisamos de maridos, de um amor que investe no crescimento emocional, espiritual e na beleza da sua amada. Acompanha comigo do versículo 25 ao versículo 27, que diz: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água e pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas esse texto não é somente de um amor, de um modelo referencial, mas é desse amor sacrificial, como nos mostra a razão então desse sacrifício. Esse amor não é mero masoquismo, mas é um amor que investe. É um tipo de amor que Deus quer que você invista em sua esposa e família. É aquele quem em meio ao se dá. Você deve investir nesse crescimento de amor que vai tendo então o emocional, espiritual, uma beleza física da sua amada. Você precisa lembrar que Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter um propósito para investir na sua vida e seguir como exemplo. Ele não queria que você continuasse do mesmo jeito, mas Ele investiu em você, investiu numa santificação, numa purificação, numa glória, numa beleza, e ainda te levou por uma posição ao qual você não merecia, mas Ele te colocou lá, ao qual você faz parte agora de um reino. E o nosso amor, então, ele deve investir nas inseguranças emocionais da mulher, no crescimento dela como pessoa, no sentimento de autoconfiança, na capacidade de utilidade, na vitória, na força dela, na construção do seu sonho, na sua beleza, no seu prazer. O amor que foi modelado por Jesus a nosso favor, é esse amor que recebemos de Jesus. Então nós precisamos ser pessoas melhores, mais felizes, mais fortes, mais especiais. Mas como você tem investido o amor, ou o seu amor, na mulher amada, na mulher da sua vida? Muitos maridos têm investido em carro, em moto, mas não conseguem investir na mulher para poder comprar pelo menos uma calça. E isso é triste. Investe em tudo nas suas vidas, mas não investe na sua mulher. Nós precisamos aprender a investir. Porque quando você não investe na mulher, você vai tendo então dentro de si uma frustração, vai gerando dentro do seu lar uma frustração primeiro do lado dela, depois uma frustração em você. O amor dentro da sua casa vai se tornando amargo. Não vai tendo então algo bom.
porque você vai desnutrindo aos poucos a sua esposa. Você vai acabando com ela aos poucos. Por isso a importância de investir na segurança emocional, espiritual, investir no amor. E como é que anda isso dentro da sua casa? Como que anda isso? Mas os maridos precisam investir em um amor que se une e que se faz, que se sinta então a única pessoa. Olha no versículo 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimento e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. Uma outra característica desse amor é que ele permite que um e o outro se sintam agora um só ser. O apóstolo faz então uma comparação do seu cuidado com o corpo. Assim como o marido deve cuidar da sua esposa, assim também como Cristo cuida da sua igreja. É quando você sente fome, você se alimenta. Quando você está sujo, você toma banho. Quando você vê que as suas roupas estão velhas, você troca por uma roupa nova. Assim também deve ser o marido para com sua esposa. Quem ama dessa maneira vai então passar a cuidar da sua esposa. Vai lutar pelos seus sonhos, pelas suas lutas, pelas suas batalhas. São cuidados mutuamente que de repente descobrimos as coisas mais simples e grandiosas. O amor, ela é uma rua de mão dupla, uma via de mão dupla, a qual nós investimos e também recebemos. Quem ama espera também receber esse amor de volta. Assim é Deus para conosco. Ele nos ama, então Ele espera também receber esse amor de volta. Assim como você ama, você também espera receber esse amor de volta. Por isso, a importância dos maridos cuidarem das suas esposas, dos sonhos delas. E será que você conhece os sonhos da sua esposa? Você tem investido nos sonhos dela? Será que vocês são realmente um só corpo? Ou vocês são dois? Eu fico triste às vezes quando eu vejo em casamentos onde os dois trabalham, mas os seus salários são separados. Eles não se unem. Eles não unem os seus salários. E cada um então cuida do seu. Agora vocês não são dois corpos, mas são um corpo só. As suas coisas precisam ser unidas, juntas. Precisam ter o mesmo sonho, a mesma esperança. A minha casa sempre foi assim. Desde que eu me casei, a gente sempre uniu as mesmas coisas, os mesmos sonhos. Eu lembro muito bem do meu concílio, quando um dos pastores que estava nos examinando ali, ele chamou então a minha esposa. E ela também foi examinada. Quem estava sendo examinado era eu para o ministério da palavra, mas também chamou ela. E virou para ela e perguntou se aquele também era o sonho dela, se aquele também era um desejo dela. Se a família não permanece unida em amor, já deram os primeiros passos para o fracasso. O que o apóstolo coloca é dizendo: olha, vocês precisam ter os mesmos sonhos. Vocês são só um só corpo, uma só unidade. Vocês precisam investir nisso junto. Você, marido, precisa alimentar o sonho dela. Esposa, você precisa também alimentar o sonho dele. Vocês precisam um cuidar do outro.
E será que vocês, como casais, realmente conhecem o sonho do outro, conseguem sonhar junto? Infelizmente, muitos casais não têm mais sonhos juntos, não sonham mais, não conseguem imaginar as coisas juntas. São tantas coisas que fizeram, né, que esse amor se acabasse, que não consegue mais ter um sonho. E sonho é bom porque sonho é esperança. Sonho, ele nos renova. Pessoas que sonham são aquelas pessoas que estão sempre renovadas. Estão sempre prontas para poder caminhar um pouco mais. De chegar a alguns outros lugares. Sonho serve para poder te levar ao além. Por isso, é necessário ter sonho. Por isso é necessário os casais juntos sonhar e investir também nesse sonho. Então, maridos, investe nos sonhos das suas esposas. Conheça os sonhos delas. Mas os maridos precisam ter um amor que é capaz de deixar tudo e todos a favor da pessoa amada. Olha no versículo 31. Por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Outra característica desse amor que o apóstolo então está colocando para os maridos é justamente deixar tudo para trás. Não ter medo de poder seguir com a pessoa amada. É claro que o casamento, muitas vezes, ele traz dúvidas, ele traz medo, traz insegurança, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Quantos casamentos foram adiados, questões financeiras sendo aí ameaçadas. Mas o amor, ele exige de nós coragem para poder assumir. Você consegue entender isso, que o amor, ele exige de nós, né, uma coragem? É aquela coragem, eu não sei você, quando você foi se apresentar para, né, o pai da sua noiva, da sua namorada na época. Quando você foi conversar com ele pela primeira vez. O medo, as pernas que tremiam. Eu me lembro até os dias de hoje. Né, as palavras que às vezes não conseguia sair da boca, as pernas que ficavam bambas, o copo quando tentava beber água que tremia mais, parecia que estava com mal de Parkinson. Mas o amor exige de nós coragem para poder então assumir esse compromisso. Ele exige então de nós que possamos então construir algo que é uma nova família, que é deixar as coisas para trás, é deixar talvez de ser menino e se tornar homem. É ter agora um vínculo de prioridade, exclusividade, integridade, fidelidade. É esse amor, então, que exige isso de nós, para que nós possamos, então, caminhar e deixar as coisas para trás, seguindo esse exemplo de Jesus, que deixou o céu, deixou a sua glória por você e por mim. É esse tipo de amor, que é exemplo que nós devemos, então, seguir. Você consegue entender isso? É esse tipo de amor que nós precisamos ter, que tenha coragem de assumir. É claro que dá medo, e o medo, ele é natural, é um sentimento humano, é o medo que muitas vezes nos deixa, né, vivo, que nos deixa em alerta.
Mas esse medo não pode ser um medo paralisador, não pode ser esse medo que nos consome e que nos leva então para o abismo, mas sim aquele medo de alerta, de você ficar atento às coisas que estão ao seu redor, mas que você tenha coragem de continuar. É difícil? É. Como, por exemplo, eu já falei, quando eu casei, ninguém falou para mim que você precisava, pelo menos uma vez por mês, ir ao supermercado fazer compra. Eu morava na casa dos meus pais, eu nunca tinha ido ao mercado. Eu abri a geladeira lá de casa, estava tudo lá. Eu chegava em casa, minha mãe esquentava comida. Ninguém nunca me falou que a conta de luz, eu tinha que pagar. E o preço disso, o suor que precisava então fazer para poder trabalhar, correr atrás. Quando eu era solteiro, o dinheiro sobrava, que era maravilha. Podia fazer o que quiser. Podia sair com meus amigos e gastar à vontade, mas quando casei, a minha prioridade, o meu vínculo agora é com a minha esposa. Ela agora é minha exclusividade. Eu tenho que ser fiel a ela. E uma coisa que um amigo meu uma vez me falou, que eu guardei muito com carinho. Quando eu estava lá na igreja conversando sobre essa questão de casamento, ele virou e falou: olha, para você tirar a mulher da casa do pai, ou você precisa manter o mesmo padrão, ou elevar o padrão. Mas o padrão nunca pode cair. Você consegue entender isso? Muitas vezes são esse tipo de coisa que nos dá medo no casamento. Será que nós vamos cair de padrão? O que será que vai acontecer se eu ficar desempregado, sem ter recursos financeiros para poder sustentar minha esposa, meus filhos? Será que a estabilidade desse nosso país vai continuar? São muitas incertezas, mas o amor ele exige de nós coragem para poder caminhar e seguir. E o texto ele diz que nós devemos deixar o pai e mãe. É claro que isso aqui no nosso Brasil, ou na nossa sociedade, na nossa cultura, muitas vezes não dá certo, porque acabamos fazendo um puxadinho, logo atrás da casa dos pais. E vamos morar ali perto da casa dos pais, porque não temos dinheiro para poder comprar um terreno. Aí fazemos então aquele puxadinho ali. E vamos morar então junto. Vamos morar ali. E aí sabe o que acontece? Eles começam então a dar pitaco na vida do casal. Começam então a controlar a vida do casal. E muitas vezes vai se tornando então um inferno, quando então ali a sogra vira e fala: olha, você não está tratando o meu filho direito. Meu filho ele não gosta desse tipo de coisa. A roupa você não está passando bem, você não está cozinhando direito. Então começa então a ter intrigas, discussões, briga, porque fazemos puxadinho. Mas o texto bíblico diz: olha, nós precisamos cortar esse umbigo umbilical aí. Corta esse umbigo que está ligando vocês ainda. É claro que é difícil. Não temos a mesma cultura como é dos Estados Unidos. Quando eles completam 18 anos, já tem que sair da casa dos pais. É uma vergonha, dentro da cultura americana, viver na casa dos pais com 18 anos. No Brasil, é claro, não temos isso. O cara às vezes vive com 30, 40, 50, 60 anos, ainda na casa dos pais. Nós não temos esse tipo de cultura. Mas o que o apóstolo Paulo aqui coloca vocês precisam deixar as coisas para trás. Tendo coragem de deixar o pai e mãe,
E agora vocês vão formar as suas próprias famílias. Vocês agora vão caminhar junto. Vocês agora vão ter as suas próprias lutas, as suas próprias aflições, as suas próprias dificuldades, as suas próprias batalhas, as mesmas que talvez os pais de vocês tiveram, as dificuldades que os pais de vocês tiveram, vocês agora vão ter a própria história de vocês. É uma própria história. É um novo capítulo agora na sua vida. É desafio. É desafio. É desafio. Não é fácil. Ninguém nunca diz que é fácil. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é uma orientação ao qual já vem lá do livro de Gênesis. É deixar o pai e mãe e formar agora uma nova família. Você agora escreveu uma nova história. Como eu falei, é claro que dentro da nossa cultura brasileira isso é muito difícil. Quando eu estava fazendo curso de noivos lá na igreja, quando eu estava noiva, né, da minha esposa na época, nós fizemos um curso de noivo. E alguém virou para a gente e falou: olha, nunca mora perto demais a qual a sogra possa ir de sandália de dedo, e nem longe demais a qual ela possa ir de mala, e vocês serão felizes no casamento. E eu, nos meus, vamos dizer aí, 8 anos de casado, ou 6 anos de casado, melhor dizendo, nós morávamos, intermediário nisso. A gente morava razoavelmente perto da casa da minha sogra. E a qual ela, não podia ir de sandália de dedo, nem também de mala. Agora sim, para ela vir aqui, ela precisa de mala. Mas eu amo a minha sogra. Ela tem sido uma segunda mãe para mim. Ela tem cuidado muito bem da minha vida. Mas o desafio é maridos e esposas precisam ter a sua própria história. Não pode ter alguém se metendo dentro do casamento de vocês. Não pode ter alguém, dando pitaco, dizendo como que é ou como deve ser. Por isso que o texto diz, corta os vínculos dentro desse sentido, porque tudo vai fazer, vai perguntar, a mãe é assim, o pai é assim, é assado e tal. É deixar. É fazer agora do jeito de vocês. É vocês agora fazer da forma de vocês. É desafio. É desafio. E é desafio. Mas para chegarmos ao final desse nosso estudo da Palavra de Deus, precisamos de um amor que conquista o respeito e a admiração da pessoa amada. Olha comigo no verso 33. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. O apóstolo então termina aqui o seu ensino reforçando o que ele disse anteriormente. Marido, ame as suas esposas, esposa, respeite os seus maridos, porque esse tipo de amor que conquista o respeito e a admiração da pessoa amada. Ela não é somente terá a alegria de submeter a sua autoridade, mas terá prazer de ser também a sua esposa. Os seus olhos vão começar a olhar para você, marido, com olhos especiais. Não importa qual seja o seu, como você seja, se você é gordo e careca,
Se você não tem tanquinho, mas que você é aquela máquina de lavar grande, pesada e ultrapassada, mas que consegue dar conta do recado, ela terá orgulho de poder mostrar para as outras pessoas que você é o amado dela, que você a conquistou e que ela está feliz em estar com você e que ela tem então prazer de estar ao teu lado. Lá no livro de Cânticos, capítulo 1, versículo 2 e 4, é talvez o que a sua esposa vai querer dizer para você quando você a ame e a trate bem. Olha que esse texto lindo e que muitas vezes, né, não é dito dentro das nossas igrejas. Olha que texto lindo e maravilhoso. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho. Suave é a fragrância dos teus perfumes. Teu nome é como perfume que se derrama. Por isso, as jovens te amam. Leva-me contigo, corramos. Leva-me, ó rei, para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que o vinho, e com toda a razão que te amam. É isso que ela quer fazer com você. É dizer: beije-me com teus lábios, porque os teus lábios são melhores do que muito vinho. Isso aqui é um elogio que ela está fazendo para ele. Quando o marido então ame a esposa, é porque em todos os momentos ela vai conseguir olhar para você como uma pessoa especial. Ela vai poder ver que em todas as horas pode ter você, seja as horas boas ou mais, com dinheiro ou sem dinheiro, na saúde ou na enfermidade, até que a morte os separe, porque ela sabe que você a ame a tal ponto de morrer, porque você tem investido isso na sua vida. E nesse grandioso e tremendo projeto do amor, que você então construiu a família. Maridos, lembre-se, na Bíblia, amar não é sentimento, mas é um mandamento. Não é algo que você tem que gerar dentro de você, mas é um mandamento do Senhor. Ame. E quando as esposas entenderem isso, que se sentem então amadas pelos seus maridos, eu quero terminar ainda no livro de Cântico, esse estudo da palavra de Deus, lá em Cântico capítulo 2, do versículo 16 e 17. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele cuida do seu rebanho entre os lírios. Antes que surja o dia e fuja as sombras, volta, amado meu, e faz-te semelhante ao servo e ao filhote da corça sobre os montes de Beter. A esposa, então, ela sabe que você é dela e que ela é dele. E que nos momentos mais difíceis vocês dois vão estar juntos. E nos momentos mais alegres vocês dois vão estar juntos. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Que Deus nos abençoe. E que nos ajude a sermos maridos e esposas melhores no Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento. E oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos a termos famílias fortes, ó Pai. Relacionamentos, ó Pai, abençoadores dentro da família.
Esse estudo, ó Deus querido, da palavra de Deus é para nos abençoar, é para nos fortalecer e para nos fazer crescer, ó Pai, na Tua palavra. E como está aqui na Tua palavra, que as esposas possam ser submissas aos seus maridos e que os maridos possam amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, Pai, e por ela se entregou. Que os maridos estejam prontos para se doar e se sacrificar pelas suas esposas. E que as esposas possam sentir segurança, Pai. Que as esposas possam sentir amor dentro das suas casas. Renova, ó Pai querido, as famílias da Tua igreja, ó Pai. Fortalece-nos, ó Deus querido. Pois é em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu quero aqui agradecer por você estar nos acompanhando através desse vídeo. E quero convidar você a estar conosco no domingo para o nosso culto de celebração ao Senhor. Para que juntos possamos adorar a Deus, a esse grandioso e poderoso Deus. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal. Deixa um like, se inscreva, deixa um comentário. Que o Senhor Deus possa estar te abençoando. Que o Senhor Deus possa estar te guiando por onde for. Feche os seus olhos e oremos nessa oração final. Obrigado, ó Pai querido, por esse culto. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Pela vida, ó Pai, de cada um, Senhor. Deus querido, Deus amado, tome a Tua igreja, ó Pai, nas Tuas mãos. Ajuda-nos a continuar a marchar e abençoar vidas, conquistando vidas para o Teu reino, ó Pai. Abençoando famílias. Sabemos que nesse momento dessa pandemia, tem deixado muitas pessoas em depressão. Muitas pessoas têm ficado desanimadas, têm perdido, ó Pai, a esperança. Mas a Tua palavra nos traz esperança, ó Pai. E sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é nessa esperança que nós cremos, Senhor. Ó Deus, visita cada lar que está nos acompanhando através desse vídeo. Abençoe o restante da nossa semana. Pois em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus te abençoe.